O calor sufocante de São Paulo fazia o asfalto da Avenida Paulista tremer como água. Dentro do prédio espelhado da Tech Vision Corp, no 23º andar, um silêncio tenso cortava o ar-condicionado. 17 pessoas observavam um menino de aparência franzina, não mais que 12 anos, agachado diante de uma mala metálica que parecia ter saído de um filme de espionagem. Suas roupas, uma camiseta desbotada do Corinthians e bermuda surrada, contrastavam brutalmente com os ternos Armani ao redor. R$1 milhão, repetiu Ricardo Tavares, CEO da empresa, cruzando os braços sobre o peito inflado. Sua voz ecoava prepotência. Se você conseguir abrir essa mala sem danificar o conteúdo, garoto, eu transfiro na hora. Mas quando falhar, e vai falhar, quero você bem longe daqui. O menino não levantou os olhos. Seus dedos percorriam a superfície da fechadura eletrônica com uma delicadeza quase reverente, como se estivesse lendo Braille. Cabelo desgrenhado, tênis furado, unhas sujas de graxa. Nada nele sugeria capacidade para o desafio impossível à sua frente. Onde seus pais arrumaram coragem de te mandar aqui? Provocou Marcela, a diretora de segurança, ajustando os óculos de grife. Isso não é brincadeira de criança. 3 especialistas internacionais já tentaram. Um deles tinha PhD em criptografia pelo MIT. Minha mãe não me mandou, respondeu o menino, voz baixa, mas firme. Ela nem sabe que estou aqui. Risadas cortaram o ambiente. Alguém murmurou, pivete maluco, perto do bebedouro. Mas então o menino puxou da mochila escolar uma série de ferramentas improvisadas. Pedaços de arame, um estetoscópio médico velho, clipes de papel modificados, uma lanterna de celular quebrado, gambiarras que pareciam lixo reciclado. Meu Deus, sussurrou o assistente de Ricardo. Ele vai tentar mesmo. O menino aproximou o estetoscópio da fechadura. O silêncio ficou absoluto. Cada pessoa prendeu a respiração quando ele fechou os olhos. Concentração total estampada em seu rosto suado. Seus lábios se moviam em cálculos silenciosos. Os dedos começaram a trabalhar com uma precisão que desafiava sua idade, sua aparência, sua origem. Clique. Um som metálico suave. Impossível. Ricardo empalideceu. Isso é um sistema militar russo de 6ª geração. Os dedos do menino aceleraram. 2 clipes entraram simultaneamente em pontos diferentes da fechadura. Ele murmurou algo sobre sequência Fibonacci invertida e frequência biométrica compensatória, termos que uma criança de periferia não deveria conhecer. Outro clique, mais profundo. Quem é você? Marcela deu um passo à frente, toda a arrogância evaporada. De verdade, quem te ensinou isso? O menino abriu os olhos. Por um segundo, algo antigo e ferido brilhou naquele olhar jovem demais. Alguém que já foi importante, respondeu. Antes de tudo desmoronar. Suas mãos fizeram o movimento final. A mala emitiu um bip eletrônico. As travas se libertaram com um som pneumático. A tampa começou a se levantar lentamente, revelando o dispositivo protótipo de $50 milhões que estava preso há 3 semanas. Ricardo Tavares caiu sentado na cadeira mais próxima, boca aberta. Como... começou Marcela. Não foi sorte. O menino fechou a mala novamente com um movimento gentil, quase afetuoso. Nada disso foi sorte. E então, ele fez algo que ninguém esperava. Empurrou a mala de volta para Ricardo. Fico com 200 mil. O resto você vai transferir para o Hospital Infantil do Ipiranga. Ala de Oncologia. Em nome da doutora Helena Mendes. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Quem diabos é Helena Mendes? Ricardo finalmente perguntou, voz trêmula. E quem diabos é você? O menino ajustou a mochila nas costas. Quando virou para sair, suas costas pareceram carregar um peso invisível, pesado demais para uma criança. Meu nome é Gabriel, disse. Gabriel Andrade Mendes. E antes de responder mais alguma coisa, você precisa saber uma história. Uma história que começou há exatamente 3 anos, 7 meses e 14 dias. Ele parou na porta, mão no batente. Você vai querer ouvir. Todos vocês vão. Do lado de fora,
As sirenes de São Paulo cantavam sua sinfonia caótica. Mas dentro daquela sala, 17 pessoas aguardavam em silêncio total. Porque às vezes, as histórias mais impossíveis começam com os protagonistas mais improváveis. E você, que acompanha essa história agora, de qual cidade você está nos assistindo? Deixe nos comentários, porque essa jornada está apenas começando e você não vai querer perder o que vem a seguir. Gabriel tinha o tipo de magreza que vem de refeições puladas, não de genética. Seus braços exibiam aquela tonalidade de pele que passa muito tempo sob o sol paulistano, bronzeado irregular, com manchas de queimadura antiga. Uma cicatriz fina cortava sua sobrancelha esquerda, testemunha silenciosa de algum acidente que ele não mencionava. Seus olhos castanhos carregavam algo perturbador, a inteligência afiada de alguém 3 vezes mais velho, aprisionada no rosto ainda infantil que devorava livros na biblioteca pública, quando o calor das tardes na Zona Leste ficava insuportável. Senta. Ricardo apontou para a cadeira de couro na sala de reuniões improvisada. Sua voz tinha perdido toda a prepotência. Explica isso. Explica você. Gabriel não sentou. Permaneceu de pé, mochila ainda nas costas, postura de quem estava acostumado a precisar sair correndo a qualquer momento. Seu olhar percorreu a sala, avaliando saídas, medindo distâncias, calculando riscos. Puro instinto de sobrevivência. Começou num sábado, ele disse, voz ganhando um tom distante. Eu tinha 9 anos. Meu pai chegou em casa com uma caixa de ferramentas velha que tinha comprado num ferro velho do Brás. Disse que ia me ensinar a consertar coisas. Marcela se aproximou devagar, como quem tenta não assustar um animal selvagem. Seu pai era mecânico? Não. A palavra saiu seca, definitiva. Gabriel enfiou as mãos nos bolsos da bermuda. Ele era engenheiro eletrônico, especialista em sistemas de segurança de alta complexidade. Trabalhou 10 anos no ITA desenvolvendo criptografia militar. O ar na sala mudou. As pessoas trocaram olhares confusos. Andrade Mendes, sussurrou o assistente de Ricardo, dedos voando sobre o tablet. Seu rosto empalideceu progressivamente. Meu Deus, Roberto Andrade Mendes, o caso de 2021. Não, Ricardo levantou a mão, cortando. Virou para Gabriel. Aquele Andrade Mendes? O gênio que desenvolveu o sistema de proteção do Banco Central? Gabriel assentiu uma vez. Seus dedos brincavam nervosamente com o zíper da mochila, um tique que revelava a criança por baixo da casca endurecida. Meu pai podia abrir qualquer coisa, criar qualquer sistema. Ele dizia que fechaduras eram como partituras musicais. Você só precisava aprender a ler a melodia. Ele finalmente sentou, mas na beirada da cadeira, pronto para saltar. Nas tardes de sábado, na nossa casa em Santo André, ele espalhava fechaduras antigas na mesa da cozinha. Cadeados enferrujados, cofres quebrados, dispositivos eletrônicos obsoletos. E me ensinava, não como hobby, como linguagem. A voz de Gabriel adquiriu uma qualidade hipnótica. As pessoas na sala se pegaram, inclinando para a frente, capturadas. Ele falava em termos que eu demorei anos para entender de verdade. Pressão diferencial, harmônicos de vibração, sequências de Fibonacci aplicadas à resistência de materiais. Mas ele tinha um jeito. Ele transformava tudo em história. Esse pino aqui, Gabi, é o dragão. Esse cilindro é o castelo. E você é o cavaleiro com a chave musical. Lágrimas surgiram nos cantos dos olhos de Gabriel, mas ele piscou furiosamente, afastando-as. Quando eu tinha 10 anos, consegui abrir um cofre bancário de 1987 que estava na garagem. Meu pai me levantou nos braços, rindo. Disse que eu tinha um dom. E a doutora? Marcela perguntou suavemente. Helena Mendes? A mandíbula de Gabriel se contraiu. Minha mãe, oncologista pediátrica, trabalhava 70 horas por semana no Hospital Infantil do Ipiranga, salvando crianças que ninguém mais acreditava que tinha salvação. Ele parou. O silêncio se estendeu, pesado como chumbo. O ar-condicionado zumbia. Lá fora,
A cidade respirava sua rotina indiferente. Mas dentro daquela sala, todo mundo sabia. A história estava prestes a desmoronar em tragédia. Vocês querem saber o que aconteceu com eles? Gabriel falou sem inflexão. Não era pergunta. Todo mundo sempre quer saber. Como o gênio caiu. Como a família perfeita se despedaçou. Ricardo abriu a boca, mas nenhum som saiu. Gabriel se levantou. Mas antes de contar, vocês precisam entender uma coisa. Ele olhou cada pessoa nos olhos, um por um. Quando tudo desmorona, quando você perde tudo que define quem você é, só restam duas escolhas. Você se torna o vazio, ou você usa as ferramentas que te ensinaram para construir algo novo. Ele ajustou a mochila. Eu escolhi construir, mesmo que isso signifique fazer coisas que um menino de 12 anos não deveria saber como fazer. A porta da sala se abriu de repente. Uma mulher de tailleur cinza entrou apressada, rosto vermelho de urgência. Senhor Tavares, temos um problema. A polícia está aqui. Polícia? Ricardo se levantou num salto. Por quê? A mulher olhou para Gabriel. Eles receberam uma denúncia sobre um menor de idade invadindo empresas e oferecendo serviços ilegais de arrombamento. Gabriel não demonstrou surpresa, apenas cansaço profundo. Eu sabia que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde, murmurou. Sempre acontece. Espera. Marcela se posicionou entre Gabriel e a porta. Esse menino acabou de fazer o impossível. Ele merece ser ouvido antes de ser arrastado. Ricardo tomou uma decisão em 3 segundos. Sandra, diz para os policiais que estamos numa reunião estratégica com um consultor. 20 minutos. E ninguém entra aqui até eu autorizar. Quando a porta se fechou novamente, Ricardo olhou para Gabriel. Você tem 20 minutos para me contar toda a verdade. E dependendo do que você disser, eu decido se vou te proteger ou te entregar. Gabriel respirou fundo. Suas mãos pararam de tremer. Tudo bem, disse. Mas quando eu terminar, vocês vão entender por que algumas histórias precisam ser contadas, mesmo quando doem. E naquele momento, um menino de 12 anos com roupas surradas e ferramentas de camelô começou a revelar uma tragédia que mudaria para sempre todos naquela sala. 3 de março de 2022, Gabriel começou voz baixa, mas firme. Quinta-feira. Meu pai estava terminando o maior projeto da carreira dele, um sistema de proteção quântica para instituições financeiras. Tecnologia que tornaria impossível qualquer tipo de invasão digital ou física. 20 anos de pesquisa concentrados num protótipo. Ele andou até a janela, olhando a cidade lá embaixo sem realmente ver. Ele tinha parceria com uma empresa internacional. Investimento de 80 milhões de dólares. Contratos assinados, patentes registradas, reconhecimento global esperado para junho daquele ano. E o que deu errado? Ricardo se inclinou para frente, fascinado e horrorizado ao mesmo tempo. Inveja, Gabriel disse simplesmente. Meu pai tinha um sócio, Daniel Carvalho. Trabalhou com ele por 15 anos. Era padrinho do meu batismo. Comia churrasco na nossa casa todo domingo. A temperatura na sala pareceu cair alguns graus. Daniel queria todo o crédito, toda a patente, todo o dinheiro. Gabriel voltou a se sentar, mas agora seu corpo estava rígido. Então ele plantou evidências. Documentos falsos mostrando que meu pai tinha roubado tecnologia militar. E-mails forjados sugerindo venda de informações para governos estrangeiros. Transferências bancárias inventadas. Marcela levou a mão à boca. Espionagem industrial e traição à pátria, Gabriel completou. As acusações foram devastadoras. A Polícia Federal invadiu nossa casa às 5 da manhã. Derrubaram a porta. Levaram meu pai algemado na frente dos vizinhos. Apreenderam todos os computadores, todos os arquivos, todo o trabalho de 20 anos. Suas mãos se fecharam em punhos sobre os joelhos. Eu estava no quarto. Ouvi minha mãe gritando. Vi meu pai sendo empurrado para dentro da viatura. Ele olhou para mim pela janela. E sabe o que ele fez? Sorriu. Fez assim. Gabriel imitou um gesto de polegar para cima. Como se fosse tudo dar certo. A voz dele quebrou por um segundo. Ele tossiu, recompondo-se. Mas não deu certo. A mídia destruiu ele.
Gênio traidor. Engenheiro do ITA vendia segredos militares. As manchetes eram piores a cada dia. Perdemos tudo. A casa foi hipotecada para pagar advogados. Minha mãe precisou fazer turnos triplos no hospital. E seu pai? Perguntou o assistente de Ricardo, claramente emocionado. Gabriel ficou em silêncio por longos segundos. Quando falou, sua voz era quase inaudível. Cadeia de segurança máxima. Tremembé. Enquanto esperava julgamento, ele dividia a cela com traficantes e assassinos. Um homem que tinha passado a vida construindo sistemas de proteção estava sendo destruído por um sistema que não conseguia enxergar a verdade. Mas ele era inocente, Marcela protestou. Os advogados não provaram isso? Provar inocência demora, Gabriel disse amargamente. Destruir reputação leva um dia. Meu pai ficou 8 meses preso. 8 meses até descobrirem que Daniel tinha forjado tudo. 8 meses até a verdade vir à tona através de um hacker anônimo que vazou os arquivos reais. Ele se levantou novamente, incapaz de ficar parado. Quando finalmente o liberaram, quando as acusações foram retiradas, quando Daniel foi preso por fraude e falsificação. Você acha que alguém se importou? Você acha que meu pai recuperou sua carreira, sua reputação, sua vida? Ricardo balançou a cabeça lentamente, compreendendo o peso da injustiça. Empresas não queriam associação com o nome dele. Mesmo inocentado, mesmo sendo vítima, a mancha permaneceu. Aquele cara dos escândalos de espionagem. Ninguém liga quando você é exonerado. A notícia da inocência sai numa nota de rodapé. Gabriel voltou a se sentar, dessa vez relaxando ligeiramente. Minha mãe segurou a barra sozinha, pagou as contas, manteve comida na mesa. E meu pai, ele tentou reconstruir. Começou a fazer trabalhos autônomos, consertos de sistemas de segurança, instalações residenciais. Trabalho honesto, mas muito abaixo do que ele era capaz. E ele te ensinou tudo isso durante esse período, Marcela disse, começando a entender. Ele te passou todo o conhecimento. Nas noites de sexta, depois que minha mãe dormia exausta, ele me chamava para a garagem. A voz de Gabriel adquiriu uma qualidade quase nostálgica. Montava desafios cada vez mais complexos. Um dia, Gabi, você vai precisar desse conhecimento. Um dia, você vai poder usar isso para fazer o bem que eu não consegui fazer. Ele olhou diretamente para Ricardo. Ele me ensinou que todo sistema tem uma fraqueza. Não porque sistemas são mal feitos, mas porque são feitos por humanos. E humanos deixam impressões digitais invisíveis, padrões de pensamento, vícios de construção. Seu pai estava te preparando, Ricardo murmurou. Para quê? Ele não sabia, Gabriel admitiu. Mas eu acho que ele pressentiu que algo ia acontecer. O silêncio voltou a pesar. Todos na sala sentiam que estavam chegando ao núcleo da tragédia. 6 meses atrás, Gabriel continuou, voz ficando mais tensa. Meu pai recebeu uma oferta. Uma empresa de segurança em Guarulhos precisava de alguém para instalar um sistema novo. Pagamento adiantado. Contrato simples. Ele parou. Suas mãos começaram a tremer novamente. Era a armadilha. Daniel tinha saído da prisão. Liberdade condicional por bom comportamento. E ele queria vingança. Marcela levou a mão ao peito. Oh, não. O endereço era falso. O contrato era isca. Gabriel fechou os olhos. Quando meu pai chegou no local não havia empresa nenhuma. Só um depósito abandonado. E Daniel esperando com 2 outras pessoas. As lágrimas finalmente caíram, silenciosas, pelo rosto de Gabriel. Mas sua voz permaneceu firme. Eles espancaram meu pai. Quebraram suas mãos, seus dedos, sistematicamente. Cada osso. Para garantir que ele nunca mais pudesse trabalhar com sistemas delicados. Um som abafado de horror percorreu a sala. Alguém sussurrou, meu Deus. E então deixaram ele lá, sangrando, sozinho. Gabriel abriu os olhos, e eles brilhavam com uma dor antiga demais para sua idade.
Um segurança encontrou ele 6 horas depois. Minha mãe recebeu a ligação no hospital. Corremos para o pronto-socorro. Ele respirou fundo, tentando manter a compostura. Mas o pior não foram os ossos quebrados. O pior não foram as cirurgias. O pior foi ver meu pai olhando para as próprias mãos enfaixadas, sabendo que tudo que ele era, tudo que ele construiu, tudo que ele amava fazer, tinha sido arrancado dele. Ricardo tinha lágrimas nos olhos agora. Marcela chorava abertamente. O assistente olhava para o chão, incapaz de encarar Gabriel. E é por isso, Gabriel disse, voz ganhando uma determinação férrea, que eu aprendi tudo que ele me ensinou. É por isso que eu pratico até as mãos sangrarem. É por isso que eu venho aqui, ofereço meus serviços, faço o impossível. Ele se levantou, enfrentando Ricardo. Porque as mãos do meu pai não funcionam mais, mas as minhas funcionam. E eu vou usar cada habilidade que ele me deu para honrar o legado que tentaram destruir. Lá fora, os policiais esperavam. Mas naquela sala, algo tinha mudado. Um menino de 12 anos tinha deixado de ser um invasor e se tornado uma causa. E a história estava apenas começando a revelar sua verdadeira profundidade. A porta se abriu abruptamente. Sandra entrou ofegante, rosto pálido. Senhor Tavares, os policiais estão perdendo a paciência. E tem mais. Um repórter da Globo apareceu. Alguém vazou que tem uma criança aqui fazendo serviços ilegais. Merda! Ricardo esfregou o rosto com as mãos. Isso vai virar circo. Não. Gabriel se levantou, voz calma demais para a situação. Não vai. Eu vou embora. Vocês podem dizer que houve um mal-entendido. Ninguém precisa se envolver. Você não vai a lugar nenhum. Marcela bloqueou a porta. Não depois do que acabamos de ouvir. Vocês não entendem, Gabriel insistiu tentando passar. Isso sempre acontece. Eu apareço, ofereço ajuda, resolvo problemas que ninguém consegue resolver. E então alguém descobre que sou menor de idade. Alguém liga para a polícia. E tudo desmorona. Quantas vezes? Ricardo perguntou. Quantas vezes você já fez isso? Gabriel hesitou. 17 empresas nos últimos 6 meses. Sistemas de segurança travados. Cofres emperrados. Dispositivos eletrônicos protegidos que viraram tijolos caros. Eu resolvo. Cobro o suficiente para ajudar minha mãe com as contas médicas do meu pai. E desapareço antes das perguntas complicadas começarem. Contas médicas? Marcela franziu a testa. Eu pensei que seu pai estava se recuperando. O rosto de Gabriel se fechou. Ele está, fisicamente. As mãos estão melhores. 5 cirurgias, fisioterapia diária. Mas... Ele parou, voz falhando. Mas ele não é mais o mesmo. Não mentalmente. Silêncio pesado. Depois do ataque, Gabriel continuou com dificuldade. Meu pai começou a ter crises, pânico, depressão profunda. Ele ficava horas olhando para as próprias mãos, tentando fazer movimentos simples que antes eram automáticos, e quando não conseguia, ele enxugou os olhos com a manga da camiseta. Quando não conseguia, ele chorava. Meu pai, o homem mais brilhante que eu conheci. Chorando porque não conseguia segurar uma chave de fenda sem tremer. A porta se abriu novamente. Dessa vez, 2 policiais militares entraram, ignorando os protestos de Sandra. Desculpa interromper, disse o mais velho, um sargento de uns 50 anos com bigode grisalho. Mas recebemos denúncia de exploração de menor. Precisamos falar com o garoto. Gabriel Andrade Mendes, disse o outro policial, mais jovem, checando um tablet. 12 anos. Múltiplas ocorrências de invasão corporativa. Oferecimento de serviços ilegais de arrombamento. Ele não estava fazendo nada ilegal, Ricardo se interpôs. Foi uma consultoria legítima. O sargento olhou Gabriel de cima a baixo. Roupas surradas, tênis furado, mochila escolar remendada. Consultoria, ele repetiu cético. Um menino de 12 anos fazendo consultoria de segurança eletrônica. Claro. É verdade. Marcela mostrou seu celular. Temos filmagens dele abrindo uma mala que 3 especialistas internacionais não conseguiram abrir. Ele tem habilidades extraordinárias.
Habilidades extraordinárias ou não, o policial mais jovem disse. Ele é menor de idade oferecendo serviços sem supervisão parental. Isso viola pelo menos 3 leis de proteção infantil. Gabriel respirou fundo. Tá tudo bem, eu vou com vocês. Só podem ligar para minha mãe antes? Ela tá no plantão do hospital e vai surtar se não souber onde eu estou. O celular de Ricardo tocou. Ele olhou a tela e empalideceu. É o hospital, murmurou. Hospital Infantil do Ipiranga. Todo mundo congelou. Alô? Ricardo atendeu, colocando no viva voz. Aqui é Ricardo Tavares. Senhor Tavares, uma voz feminina urgente ecoou. Aqui é a doutora Paula Ribeiro, coordenadora da UTI pediátrica. Estou ligando porque temos uma situação crítica. Uma criança de 7 anos deu entrada com parada cardíaca. Conseguimos estabilizar, mas ela precisa de uma cirurgia de emergência que custa R$300 mil. A família não tem condições. O plano de saúde negou cobertura. E temos uma janela de apenas 6 horas. Gabriel ficou branco como papel. Qual o nome da criança? Você é... A doutora hesitou. Quem está falando? Gabriel Mendes, filho da doutora Helena. Gabriel! A voz da doutora mudou completamente. Meu Deus, filho, sua mãe está aqui. Ela está coordenando a equipe, mas estamos sem opções, sem o dinheiro para os equipamentos especiais. Essa criança não passa da noite. Júlia, Gabriel sussurrou como se tivesse sido socado. É a Júlia, não é? Júlia Santos, 7 anos, leucemia em remissão. Como você sabe? Porque eu conheço ela, Gabriel disse, voz quebrando. Minha mãe cuida dela há 3 anos. Ela me chama de irmão mais velho. As lágrimas voltaram, mas dessa vez Gabriel não tentou esconder. No aniversário dela, mês passado, eu levei um bolo que fiz com o dinheiro de um concerto. Ela disse que quando crescesse, queria ser engenheira, como meu pai. O sargento trocou um olhar com o parceiro. Algo mudou em suas expressões. A dureza policial dando lugar à humanidade. Ricardo olhou para Gabriel, depois para a mala ainda sobre a mesa, depois para o celular. Doutora Paula, ele disse lentamente. Quanto tempo exatamente temos? 5 horas e 40 minutos, ela respondeu. E precisamos não só do dinheiro, mas autorização de transferência internacional para importação emergencial de equipamento cardíaco da Alemanha. Protocolo que normalmente leva semanas. E se eu disser que posso resolver os 2 problemas? Senhor Tavares, com todo respeito, a não ser que você seja mágico... Não sou mágico, Ricardo interrompeu. Mas conheço alguém que é. Ele desligou. Olhou para Gabriel. Você acabou de ganhar 200 mil pelo serviço da mala. Eu vou dobrar isso. 400 mil reais. Mas preciso de você para resolver outro problema. Que problema? Gabriel perguntou ainda em choque. Ricardo caminhou até um armário trancado, digitou um código e retirou outra mala. Essa era maior, mais intimidadora, com selos diplomáticos e avisos em alemão. Isso chegou ontem da nossa filial em Berlim. Contém protótipos de um equipamento médico revolucionário que estamos desenvolvendo. Equipamento cardíaco pediátrico de última geração. Ele colocou a mala sobre a mesa. Problema: durante o transporte, o sistema de travamento sofreu uma pane. A mala se trancou com um código aleatório de segurança de nível militar. Tentamos contatar o fabricante, mas é domingo na Alemanha. Não conseguimos ninguém. Gabriel olhou para a mala, depois para os policiais, depois para as pessoas na sala. Vocês estão me pedindo para abrir isso? Não estou pedindo, Ricardo disse firmemente. Estou implorando, porque dentro dessa mala está exatamente o equipamento que pode salvar Júlia. E você é a única pessoa em São Paulo capaz de abrir isso nas próximas 5 horas. O sargento deu um passo à frente. Se esse menino conseguir isso, ele disse devagar, eu pessoalmente vou esquecer que qualquer denúncia foi feita. E vou fazer questão de documentar que ele prestou um serviço humanitário extraordinário. Gabriel olhou para suas próprias mãos, pequenas, calejadas, tremendo ligeiramente. As mesmas mãos que seu pai não podia mais usar. As mesmas mãos que carregavam um legado de gênio e tragédia. 5 horas, ele murmurou.
Uma criança de 7 anos. Júlia. Ele se aproximou da mala, agachou, passou os dedos pela superfície. Isso é um sistema Krugerstein de 9ª geração, disse, voz adquirindo aquele tom técnico, distante. Usado em transporte de material sensível de governos. Tem trava biométrica, sequenciamento temporal e sistema de autodestruição se forçado incorretamente. Você consegue? Marcela perguntou, voz tensa. Gabriel fechou os olhos. Por um momento, ele era apenas uma criança de 12 anos, sobrecarregada, assustada, carregando um peso impossível. Mas quando abriu os olhos novamente, havia determinação absoluta ali. Meu pai sempre dizia uma coisa, ele falou. Não existem fechaduras impossíveis, apenas desistências prematuras. Ele abriu a mochila, retirando suas ferramentas improvisadas. Vou precisar de silêncio absoluto, café forte e alguém cronometrando cada minuto. Ricardo assentiu. Você tem tudo o que precisar. Gabriel começou a trabalhar. Suas mãos se moveram com uma precisão que desafiava a idade, a situação, a pressão. E enquanto ele trabalhava, cada pessoa naquela sala compreendia. Às vezes, os heróis vêm nos pacotes mais improváveis. E às vezes, a redenção de um legado quebrado acontece através das mãos de uma criança que se recusa a desistir. O relógio na parede marcava 14h37. 4 horas e 53 minutos restantes. Gabriel estava completamente imóvel. Estetoscópio pressionado contra a fechadura alemã. Olhos fechados em concentração absoluta. Gotas de suor escorriam pela sua testa, mas ele não as limpava. Não se movia. Apenas ouvia. O que ele está fazendo? Sussurrou o policial mais jovem. Shh, Marcela cortou. Ele pediu silêncio. Na verdade, Gabriel estava fazendo algo que levara anos para dominar. Estava ouvindo não apenas os sons mecânicos da fechadura, mas os padrões de vibração invisíveis. Seu pai o ensinara. Todo o sistema tem uma assinatura sonora única, um ritmo próprio que revela sua estrutura interna. Como um músico afinando um instrumento, Gabriel precisava encontrar a nota exata. Clique, suave, quase imperceptível. Primeiro estágio, ele murmurou sem abrir os olhos. Trava biométrica desativada, mas isso foi a parte fácil. Ricardo trocou um olhar nervoso com Marcela. A parte fácil? Gabriel finalmente abriu os olhos, retirando o estetoscópio. Sistema Krugerstein tem 7 camadas de proteção, cada uma mais complexa que a anterior. A biométrica é só o porteiro. Agora vem o sequenciamento temporal. Ele pegou 2 clipes modificados e uma pequena calculadora científica surrada. Vocês sabem o que é um código temporal randômico? Não faço ideia, admitiu Ricardo. É um sistema que muda a combinação a cada 300 segundos baseado em algoritmos de números primos e temperatura ambiente. Gabriel digitava furiosamente na calculadora. A fechadura não apenas precisa da combinação certa. Precisa da combinação certa no momento temporal exato. Erro de 1 segundo e tudo reinicia. Isso é impossível. O sargento balançou a cabeça. Como você pode calcular algo assim? Meu pai era obcecado por padrões. Gabriel explicou enquanto trabalhava, mãos entrando e saindo da fechadura com movimentos precisos. Ele me fez memorizar tabelas de números primos até o 10º milhar. Me ensinou a calcular sequências de Fibonacci de cabeça. E sempre dizia, Gabi, os alemães amam precisão matemática. Eles constroem sistemas baseados em elegância numérica, não em caos. Ele inseriu o primeiro clipe. Então você não precisa adivinhar. Você precisa pensar como eles pensam. 2 minutos de silêncio. Apenas o som da respiração contida de todos na sala e o leve tic-tac do relógio. Clique. Mais profundo. Segunda camada, Gabriel anunciou. 5 restantes. O celular de Ricardo tocou. Ele atendeu rapidamente. Doutora... Paula? Quanto tempo? A voz dela estava tensa. Júlia está estabilizada, mas os sinais vitais estão começando a cair. Precisamos daquele equipamento agora. Estamos trabalhando nisso, Ricardo prometeu. Gabriel está... Deixa eu falar com ela.
Gabriel interrompeu, ainda com as mãos na fechadura. Ricardo colocou no viva voz, aproximando o celular. Doutora Paula, Gabriel disse, voz surpreendentemente calma. Como está a oxigenação da Júlia? 92%, caindo lentamente. E a frequência cardíaca? 85, irregular. Gabriel assentiu para si mesmo, como se isso confirmasse algo. Ela tem mais tempo do que vocês pensam. Júlia é lutadora, ela sempre foi. Lembra quando ela tinha 5 anos e os médicos deram 3 meses de vida? Gabriel... A voz da doutora quebrou. Sua mãe está aqui do meu lado. Ela quer falar com você. Não. Gabriel disse rápido demais. Diz para ela que eu estou bem. E diz. Diz que eu vou conseguir. Pelo papai. Por ela. Por Júlia. Silêncio do outro lado. Depois, sua mãe diz que te ama e que confia em você. Gabriel piscou furiosamente, afastando lágrimas. Não podia perder o foco agora. Vou desligar. Preciso de concentração total para as próximas camadas. Ele voltou sua atenção completa para a fechadura. Terceira camada. Reconhecimento de pressão diferencial. Seus dedos trabalharam com a delicadeza de um cirurgião, aplicando quantidades microscópicas de força em pontos específicos. Muito forte, e o sistema travaria permanentemente. Muito fraco, e nada aconteceria. Como você aprendeu isso? Marcela perguntou em voz baixa, fascinada. Isso não está em nenhum manual. Meu pai dizia que manuais ensinam o que fazer. Gabriel respondeu, olhos fixos no trabalho. Mas maestria vem de entender por que fazer. Cada engenheiro deixa uma assinatura, um padrão de pensamento. Se você entende como ele pensa, você pode abrir o que ele criou. Clique. Terceira camada, 14h52. 4h28. Quarta camada é a pior, Gabriel avisou. Sistema de vibração harmônica. Preciso encontrar a frequência exata que desbloqueia sem ativar a autodestruição. Ele pegou o que parecia ser um diapasão modificado. Improvisado com um garfo e fio de cobre, explicou, vendo as expressões curiosas. Não precisa ser bonito, precisa funcionar. Ele pressionou o diapasão contra a fechadura, batendo suavemente. O som que emergiu era quase musical, uma nota única que reverberava pela sala. Gabriel ajustou, bateu de novo, ajustou mais. Ele está afinando a fechadura, o assistente de Ricardo sussurrou maravilhado, como se fosse um piano. Exatamente, Gabriel confirmou. Todo metal tem uma frequência de ressonância natural. Quando você atinge a frequência exata, o material vibra internamente e... Clique! Mais alto dessa vez. Definitivo. Quarta camada. O sargento se aproximou, observando com respeito crescente. Meu filho tem a sua idade, ele disse suavemente. Joga videogame, reclama de lição de casa, e você está fazendo isso. Gabriel não respondeu imediatamente. Quando falou, sua voz carregava uma tristeza antiga. Eu também gostaria de apenas jogar videogame. Mas quando você vê seu pai chorar porque não consegue mais segurar uma xícara de café, quando você vê sua mãe trabalhar 3 turnos seguidos e ainda chorar no banheiro achando que ninguém ouve, você cresce rápido, rápido demais. Silêncio respeitoso. Quinta camada. Gabriel voltou ao trabalho. Codificação magnética. Preciso inverter a polaridade em sequência específica sem tocar diretamente nos componentes. Ele retirou da mochila o que parecia ser um ímã de geladeira, envolto em fios de cobre. Eletroimã caseiro. Fiz com tutoriais do YouTube e peças de um aspirador quebrado. Durante 15 minutos, Gabriel trabalhou em silêncio. Aproximava o eletroimã, observava uma pequena lâmpada LED que ele havia colado na lateral da mala, ajustava a distância, tentava novamente. Era hipnotizante. Como assistir um mestre xadrez calculando 20 jogadas à frente. Clique. A quinta camada cedeu. 15:18. 3h52. 2 camadas restantes. Gabriel anunciou, e pela primeira vez sua voz mostrou tensão real. Mas essas são as piores. Sexta camada é um sistema de reconhecimento de padrão que aprende com cada tentativa. Se eu errar 3 vezes,
Ela trava permanentemente e ativa a autodestruição. Autodestruição? Ricardo empalideceu. O que significa isso? Significa que um pequeno mecanismo térmico dentro da mala vai aquecer até 1000 graus Celsius em 30 segundos, derretendo todo o conteúdo. Gabriel disse isso como quem comenta o tempo. É para proteger segredos militares durante transporte. Se alguém tentar roubar, o conteúdo se autodestrói. E você está confortável continuando? O sargento perguntou. Por que, garoto? Ninguém vai te culpar se... Júlia não tem opção de parar. Gabriel o cortou. Então eu também não tenho. Ele respirou fundo 3 vezes. Técnica de concentração que seu pai lhe ensinara. Então mergulhou na 6ª camada com determinação absoluta. E naquele momento, todos na sala compreenderam. Não estavam apenas testemunhando habilidade técnica excepcional. Estavam testemunhando amor. Amor de um filho tentando honrar um pai quebrado. Amor de um menino tentando salvar uma menina que o chamava de irmão. E às vezes, amor é a ferramenta mais poderosa de todas. 15h47. 3h23. A 6ª camada estava provando ser tudo que Gabriel tinha temido. Ele já havia feito 2 tentativas, 2 falhas. Uma última chance antes da autodestruição. Gabriel, Marcela tocou seu ombro suavemente. Talvez devêssemos... Não, ele cortou, mas sem aspereza. Eu só... preciso pensar diferente. Ele se afastou da mala, caminhando até a janela. A cidade de São Paulo se estendia lá embaixo, infinita, caótica, indiferente. Quantas histórias aconteciam naquele exato momento? Quantas tragédias, quantas redenções. Meu pai me contou uma história uma vez, Gabriel disse de repente, sobre a vez que ele ficou 3 dias preso num problema de criptografia. Não conseguia resolver. Tentou todas as abordagens lógicas. Todas falharam. Ele virou, olhando para a mala. E então ele percebeu algo. Estava pensando como engenheiro, mas precisava pensar como artista, porque o criador daquele sistema não era apenas técnico. Era também alguém com ego. Alguém que queria deixar uma assinatura criativa. Gabriel voltou para a mala. Sistemas alemães não são apenas sobre precisão. São sobre elegância, beleza matemática. Ele sorriu levemente. Aposto que o criador desse sistema deixou um easter egg, uma solução elegante escondida na própria estrutura. Ele examinou a fechadura sob uma lente de aumento improvisada. E então viu. Minúsculas gravações na superfície metálica. Números quase invisíveis. 1618. Proporção áurea, ele sussurrou maravilhado. O filho da mãe escondeu a solução na proporção áurea. Em 3 minutos, usando a sequência de Fibonacci derivada daquela proporção, Gabriel destrancou a 6ª camada. O clique soou como música. Uma camada! Ricardo quase gritou. Uma camada! Mas Gabriel não comemorou. Seu rosto estava sério. A 7ª camada é sempre a pior, porque é a mais simples, e simplicidade pode ser enganosa. Ele examinou a trava final. Era apenas um cilindro padrão. Algo que qualquer chaveiro poderia abrir em minutos. Depois de todas aquelas camadas complexas, a última era quase ofensivamente simples. Isso é uma armadilha, Gabriel murmurou. Tem que ser. O que você quer dizer? O sargento perguntou. Pensa comigo. 6 camadas de complexidade absurda. E a última é um cilindro comum? Não faz sentido. Gabriel se sentou no chão, olhando para a mala de baixo. A menos que... Ele gatinhou por baixo da mesa, examinando a parte inferior da mala, e sorriu. Aqui. A verdadeira fechadura está embaixo. O cilindro de cima é só distração. Se você abrir ele primeiro, ativa um segundo sistema de autodestruição. Usando um espelho pequeno e uma lanterna, Gabriel trabalhou debaixo da mesa. Ninguém conseguia ver exatamente o que ele fazia. Apenas ouviam a respiração concentrada, o som metálico ocasional, o murmúrio de cálculos. 10 minutos, 15, 20, 16, 24. 2 horas e 46 minutos restantes. E então, clique. Seguido por um som pneumático de liberação completa. Gabriel saiu debaixo da mesa. Aberto, ele disse simplesmente. Podem verificar.
Ricardo e Marcela correram para a mala. Abriram cuidadosamente. Lá dentro, protegido por espuma especial, estava o equipamento cardíaco mais avançado que qualquer um deles havia visto. Reluzente, compacto, com um manual em alemão e certificações internacionais. Meu Deus, Marcela sussurrou. Ele conseguiu. O celular de Ricardo tocou imediatamente. Senhor Tavares, aqui a doutora Paula. Júlia está piorando. Precisamos desse equipamento nos próximos 90 minutos ou... Nós temos, Ricardo quase gritou. Gabriel conseguiu. Estamos mandando agora com escolta policial. O sargento já estava no rádio, organizando a escolta. Viatura Delta 5, preciso de corredor emergencial até o Hospital Infantil do Ipiranga. Código vermelho, equipamento médico para salvar vida de criança. Tudo virou movimento frenético. O equipamento foi embalado. Os policiais prepararam a escolta. Ricardo transferia o dinheiro. E em meio a todo o caos, Gabriel apenas se sentou numa cadeira, exausto, tremendo de adrenalina decrescente. Marcela se aproximou, agachando ao lado dele. Você salvou a vida dela, ela disse suavemente. Você sabe disso, não sabe? Ainda não salvei, Gabriel respondeu. Só dei a ela uma chance. Os médicos é que vão salvar. Não seja modesto, o assistente de Ricardo se juntou a eles. Isso que você fez, eu vi especialistas internacionais tentando coisas similares. Eles levam dias. Você levou horas. E então o assistente pausou, como se algo tivesse clicado. Espera, Andrade Mendes, o menino prodígio que o Roberto Andrade treinou antes da tragédia. As lendas no setor de segurança. Eu achava que era um exagero. Mas você é real. Gabriel olhou para ele surpreso. Você conhecia meu pai? Não pessoalmente, o assistente admitiu. Mas trabalho com sistemas de segurança há 15 anos. Seu pai ele era o padrão, a referência máxima. Todos nós queríamos ser tão bons quanto Roberto Andrade. E depois que ele caiu, depois do escândalo, foi como se a indústria tivesse perdido sua estrela guia. As lágrimas voltaram aos olhos de Gabriel. Ele não merecia o que fizeram com ele. Eu sei, o assistente disse com convicção. E muitos de nós sabem. Quando a verdade veio à tona, quando descobrimos que Daniel tinha armado tudo, a comunidade ficou envergonhada. Mas o estrago estava feito. Seu pai já tinha sido destruído. Marcela colocou a mão no ombro de Gabriel. Mas você está reconstruindo o legado dele. Cada vez que você resolve o impossível, você está mostrando ao mundo quem Roberto Andrade realmente era. Ricardo se aproximou, desligando o celular. Gabriel, acabei de transferir os 400 mil. 200 para você. 200 para o hospital em nome da sua mãe. Mas eu tenho uma proposta. Gabriel olhou para ele, cansado e esperançoso. Você tem 12 anos, não pode trabalhar legalmente, mas... Ricardo se sentou, ficando no nível de Gabriel. Eu posso ser seu mentor oficial, criar um programa educacional especial. Você viria aqui 2 vezes por semana, aprenderia mais sobre sistemas, teria acesso à tecnologia de ponta, e quando completar 16 anos, teria um cargo esperando por você aqui. Isso é sério? Gabriel mal conseguia acreditar. Completamente sério, Ricardo confirmou. Talentos como o seu aparecem uma vez por geração. E eu seria um idiota se deixasse você desaparecer nas ruas, fazendo gambiarras para sobreviver. O sargento voltou, sorrindo. A escolta está pronta. E posso dizer oficialmente, não houve nenhuma denúncia hoje. Apenas um jovem consultor prestando um serviço exemplar para a comunidade. Gabriel se levantou, ainda processando tudo. Eu posso ir ao hospital? Ver Júlia? Meu carro está à disposição, Ricardo ofereceu. Vamos todos. Quero ver o final dessa história. 20 minutos depois, um comboio incomum chegava ao Hospital Infantil do Ipiranga. Um CEO em Mercedes, um menino de 12 anos em roupas surradas, 2 policiais militares, uma diretora de segurança e um assistente emocionado. E uma mala com um equipamento que valia mais que a maioria das casas no bairro. A doutora Paula os recebeu na entrada. Chegaram a tempo, ela disse aliviada. Mal a tempo, mas a tempo. Cadê minha mãe?
Gabriel perguntou ansioso. Em cirurgia, preparando Júlia. Paula olhou para o menino com uma mistura de admiração e preocupação. Ela não sabe que foi você que conseguiu o equipamento. Talvez seja melhor deixar para contar depois. Não. Uma voz firme ecoou pelo corredor. Uma mulher de uns 45 anos, com jaleco manchado de suor, cabelo grisalho preso num coque apressado, caminhava em direção a eles. Doutora Helena Mendes. Os olhos dela, exatamente iguais aos de Gabriel, estavam vermelhos de choro e exaustão. Mãe, Gabriel começou. Helena parou na frente dele. Por um longo momento, apenas olhou para o filho, e então, com uma velocidade que surpreendeu todos, ela o puxou num abraço esmagador. Eu sei o que você fez, ela sussurrou no ouvido dele. Doutora Paula me contou tudo. Meu menino impossível. E ali, no corredor de um hospital público na zona leste de São Paulo, uma mãe segurava um filho que tinha crescido rápido demais. E agora, o futuro, incerto, difícil, mas finalmente cheio de possibilidades, parecia menos assustador. Ah, e se você está acompanhando essa jornada conosco, não perca os próximos capítulos dessa história, porque o melhor ainda está por vir. 4 horas depois, Gabriel estava sentado na sala de espera da UTI pediátrica quando seu celular tocou. Número desconhecido. Ele hesitou, mas atendeu. Alô? Gabriel Andrade Mendes. Uma voz masculina, grave e emocionada. Você não me conhece. Meu nome é Fernando Santos. Júlia é minha filha. Gabriel sentou mais ereto. Senhor Santos, como ela está? Saindo da cirurgia agora. Os médicos dizem que foi perfeita, que o equipamento que você conseguiu fez toda a diferença. A voz do homem quebrou. Você salvou minha filha. Não sei como agradecer. Não sei nem como processar isso. O senhor não precisa agradecer, Gabriel disse baixinho. Júlia é especial. Ela sempre foi lutadora. Eu sei que você é amigo dela. Ela fala de você. O irmão mais velho que entende de máquinas. O senhor Santos deu uma risada molhada de lágrimas. Eu trabalho como pedreiro. Ganho 2 salários mínimos. Nunca poderia pagar por aquele equipamento, nunca. Gabriel não sabia o que dizer. Felizmente, não precisou. A doutora Helena saiu da ala cirúrgica, ainda com o gorro e máscara, e acenou para ele. Tenho que ir, Gabriel disse. Mas pode dizer para Júlia que eu vou visitá-la amanhã? Pode ter certeza. Ele desligou e correu até a mãe. E aí? Helena puxou a máscara, revelando um sorriso cansado, mas genuíno. Ela vai ficar bem. Vai precisar de acompanhamento por meses, talvez anos. Mas vai viver, vai crescer, vai poder sonhar em ser engenheira. Mãe e filho se abraçaram novamente. E então Helena puxou Gabriel para um canto mais reservado, voz ficando séria. Agora me conta a verdade. Como você conseguiu aquele equipamento? Doutora Paula disse algo sobre uma empresa, sobre você abrindo uma mala impossível. Gabriel, o que você está fazendo? Não havia como escapar. Então Gabriel contou tudo. Começando 6 meses atrás, quando decidiu usar as habilidades que o pai lhe ensinara. As 17 empresas. Os sistemas impossíveis que ele destravava. O dinheiro que acumulava para ajudar com as despesas médicas crescentes. Helena ouvia em silêncio, rosto passando por todas as emoções. Choque, medo, orgulho, culpa, admiração. Quando Gabriel terminou, ela estava chorando. Você não deveria ter que fazer isso, ela sussurrou. Você tem 12 anos. Deveria estar jogando bola, fazendo lição de casa, brigando com amigos sobre videogame. Não resolvendo os problemas que nós, adultos, criamos. Mas eu posso fazer isso, mãe. Gabriel segurou as mãos dela. Eu tenho o dom que o papai me deu. E se eu posso usar isso para ajudar, para salvar pessoas como Júlia, então por que não usar? Porque você ainda é uma criança, Helena respondeu, voz firme, mas gentil. E crianças precisam de infância, mesmo quando o mundo é injusto, mesmo quando tudo desmorona. E quando foi que eu tive infância? Gabriel perguntou,
sem amargura, apenas honestidade crua. Desde que o papai foi preso? Desde que vocês perderam tudo? Desde que eu via você chorar escondida no banheiro toda a noite? Helena não tinha resposta. Porque ele estava certo. A infância de Gabriel tinha sido roubada. Não por escolha, mas por circunstâncias brutais que nenhuma família deveria enfrentar. Vamos ver seu pai, ela disse finalmente. Ele precisa saber o que aconteceu hoje. A casa onde moravam ficava em São Mateus, periferia da Zona Leste. Um sobrado modesto que eles conseguiram alugar depois de perder a casa própria. O ônibus levou 1h20. Durante a viagem, Gabriel e Helena ficaram em silêncio, cada um perdido em pensamentos. Quando chegaram, Roberto Andrade Mendes estava na pequena sala, tentando montar um quebra-cabeça simples. Suas mãos, ainda enfaixadas parcialmente, tremiam ao segurar as peças. Ele tinha apenas 42 anos, mas parecia ter 60. Cabelo completamente grisalho, costas curvadas, olhos fundos. Oi, pai, Gabriel disse suavemente. Roberto levantou a cabeça. Seu rosto se iluminou imediatamente. Gabi, Helena, vocês chegaram. Ele tentou se levantar, mas as pernas não cooperaram completamente. Gabriel correu para ajudá-lo. Como você está, pai? Bem, bem, Roberto mentiu com um sorriso fraco. Consegui segurar a xícara de café hoje de manhã. Só derrubei 2 vezes. O coração de Gabriel se apertou. Seu pai, o homem que podia desmontar e remontar sistemas militares de segurança com os olhos fechados, comemorava conseguir segurar uma xícara. Helena preparou o chá. Os 3 se sentaram na pequena mesa da cozinha, e Gabriel contou tudo novamente. Dessa vez, Roberto ouvia com uma expressão que mudava constantemente. Orgulho paterno, preocupação, culpa devastadora, admiração. Você usou a sequência de proporção áurea? Roberto perguntou quando Gabriel descreveu a 6ª camada. Meu Deus, Gabi, isso é técnica de mestre. Eu só consegui dominar isso aos 30 anos. Você me ensinou bem, Gabriel disse simplesmente. Roberto olhou para as próprias mãos. As lágrimas começaram a cair silenciosamente. Eu queria te ensinar tantas coisas, ele sussurrou. Queria que você tivesse uma infância normal. Queria que você fosse para a faculdade. Queria que você não precisasse usar essas habilidades para sobreviver. Eu queria... Sua voz falhou completamente. Ele enterrou o rosto nas mãos, soluçando. Eu estraguei tudo. Por confiar na pessoa errada. Por não ver a armadilha. Por não proteger nossa família. Gabriel se levantou, abraçando o pai. Você não estragou nada, pai. Daniel fez isso. Daniel e o sistema que deixou ele sair impune. Mas você? Você me deu um presente. Um dom que hoje salvou a vida de uma menina. Roberto apertou o filho com a força que suas mãos quebradas permitiam. Você é melhor que eu já fui, ele sussurrou. Mais forte, mais corajoso. Sou apenas seu filho, Gabriel respondeu. Tentando fazer você se orgulhar. Eu sempre tive orgulho, Roberto disse. Mesmo nos dias mais escuros, sempre. Helena se juntou ao abraço. E ali, naquela cozinha pequena de uma casa alugada na periferia de São Paulo, uma família quebrada começava a encontrar pedaços de cura. Mas a noite ainda guardava surpresas. Às 22h, o telefone de Helena tocou. Era Ricardo Tavares. Doutora Helena, perdão ligar tão tarde, mas preciso falar com você e Gabriel. É urgente. O que aconteceu? A TV Globo pegou a história. Um repórter investigativo. Menino prodígio salva criança em feito impossível. Vai ao ar no Jornal Nacional amanhã. E não é só isso. Redes sociais. Twitter está explodindo com Marcha mais menino gênio. Gabriel está se tornando viral. Helena empalideceu. Isso é bom ou ruim? Ambos, Ricardo admitiu. Bom porque a história dele vai inspirar milhões. Ruim porque vai atrair atenção indesejada. E, doutora? Daniel Carvalho está sendo entrevistado, da prisão. Ele está alegando que Roberto roubou as técnicas dele,
que Gabriel está usando o conhecimento obtido ilegalmente. O sangue congelou nas veias de Helena. Aquele monstro. Precisamos estar preparados, Ricardo continuou. Amanhã isso vai explodir, e Gabriel vai estar no centro, junto com toda a história da sua família. Gabriel, ouvindo tudo no viva voz, sentiu o peso do futuro descendo sobre ele. Fama, atenção, e o fantasma de Daniel Carvalho voltando para assombrar sua família. Que venha, Gabriel disse, voz mais firme do que se sentia. Não importa o que Daniel diga. Não importa como tentem distorcer a verdade. Eu vou continuar fazendo o que é certo. Vou continuar honrando meu pai. E ninguém vai me impedir. Helena olhou para o filho. Viu não mais uma criança, mas um jovem formidável que tinha sido forjado no fogo da adversidade. E ela entendeu. Querendo ou não, Gabriel tinha escolhido seu caminho. Agora, tudo o que ela podia fazer era caminhar ao lado dele. O Jornal Nacional foi ao ar às 20h35 do dia seguinte. Gabriel assistia com os pais, Ricardo, Marcela e os policiais, que se tornaram amigos improváveis, todos apertados na pequena sala de São Mateus. O apresentador William Bonner iniciou com sua voz característica. Na noite de ontem, em São Paulo, um menino de 12 anos realizou o que especialistas consideraram impossível. Gabriel Andrade Mendes, filho do renomado engenheiro Roberto Andrade Mendes, abriu um sistema de segurança militar alemão para acessar equipamento médico que salvou a vida de uma criança. Mas a história por trás desse feito é ainda mais extraordinária. A reportagem mostrava imagens do hospital infantil, entrevistas com a doutora Paula, depoimentos emocionados do Sr. Santos segurando a mão de Júlia, que acenava timidamente para a câmera. E então, a reviravolta. Mas nem todos celebram esse jovem prodígio, continuou a repórter. Daniel Carvalho, atualmente cumprindo pena por fraude, alega que as habilidades de Gabriel foram obtidas através de informações roubadas pelo pai. Em entrevista exclusiva da prisão, Carvalho fez declarações polêmicas. A tela mostrou Daniel, mais velho, mais duro, mas ainda com aquele olhar calculista. Roberto Andrade sempre foi um ladrão de ideias, ele dizia com convicção falsa. E agora está usando o filho para lucrar com técnicas que ele roubou de mim. Esse menino é um produto de crime. Deveria estar sob custódia do Estado, não sendo glorificado na mídia. Gabriel sentiu Roberto enrijecer ao seu lado. Mentiroso, seu pai murmurou. Mentiroso, filho da... Calma, papai. Gabriel segurou a mão trêmula dele. Deixa terminar. A reportagem continuou, agora mostrando entrevistas com especialistas em segurança. As técnicas demonstradas por Gabriel Andrade são legítimas e extraordinárias, afirmava um professor do ITA. Não há nada de ilegal nelas. São pura genialidade aplicada. E então, a explosão. A repórter revelou documentos obtidos através de hackers anônimos, os mesmos que provaram a inocência de Roberto 3 anos antes. Os documentos mostravam conversas de Daniel planejando não apenas incriminar Roberto, mas também contratar os homens que o espancaram. Novas evidências sugerem que Daniel Carvalho não apenas forjou documentos contra Roberto Andrade, mas também orquestrou o ataque físico que deixou o engenheiro permanentemente debilitado. A Polícia Federal já iniciou nova investigação. O telefone de Helena tocou imediatamente. Era um número de Brasília. Doutora Helena Mendes, aqui é o Ministério Público Federal. Precisamos falar com urgência. Nas próximas 2 horas, tudo virou turbilhão. Ligações de advogados oferecendo representação gratuita. Contatos de empresas querendo contratar Roberto como consultor. Convites de universidades oferecendo bolsas integrais para Gabriel. E-mails de famílias do país inteiro compartilhando histórias similares de injustiça e redenção. Mas também havia o lado escuro. Ameaças nas redes sociais. Pessoas acusando Gabriel de ser explorado pelos pais. Comentários maldosos sobre crianças que deveriam estar na escola, não trabalhando. E, mais preocupante, uma notificação oficial do Conselho Tutelar agendando visita para avaliar se Gabriel estava em situação de vulnerabilidade. Às 23 horas, quando a casa finalmente ficou quieta, Gabriel estava sentado no pequeno quintal,
olhando as estrelas escassas que conseguiam furar a poluição luminosa de São Paulo. Roberto saiu, sentando-se desajeitadamente ao lado dele. Seu avô, Roberto começou de repente. Meu pai era marceneiro. Fazia móveis sob medida em Minas Gerais. Quando eu disse que queria fazer engenharia, ele riu. Filho de marceneiro não vira engenheiro, disse. Mas ele estava errado. Gabriel olhou para o pai surpreso. Roberto raramente falava sobre o passado distante. Eu provei que ele estava errado. Fui para o ITA. Me tornei o melhor da turma. Construí uma carreira brilhante. Roberto pausou, olhando as próprias mãos. Mas no processo, esqueci algo importante. Esqueci que não importa quão alto você voa, sempre pode cair. E quando você cai de muito alto, a queda machuca mais. Pai. Não, deixa eu terminar. Roberto respirou fundo. Quando Daniel me traiu, quando fui preso, quando perdi tudo, eu me senti tão envergonhado. Não pela prisão, não pela pobreza, mas por ter falhado em proteger você e sua mãe, por ter sido ingênuo, por ter confiado cegamente. Lágrimas corriam pelo rosto dele agora. E quando aqueles homens me espancaram, quando quebraram minhas mãos, eu não chorei pela dor física. Chorei porque sabia que nunca mais poderia fazer o que amava. Nunca mais poderia criar, construir, consertar. Eu tinha perdido minha identidade. Gabriel segurou a mão do pai. Mas você não perdeu, pai, porque você me passou tudo, cada habilidade, cada conhecimento, cada filosofia. Suas mãos podem não funcionar como antes, mas seu legado funciona através das minhas. Roberto olhou para o filho, realmente o vendo. Quando foi que você ficou tão sábio? Tive um bom professor, Gabriel sorriu. Mesmo quando ele achava que estava quebrado, ele continuava ensinando. Eles ficaram em silêncio por um momento. Então Roberto falou, voz carregada de emoção. Gabriel, você tem um dom extraordinário. E o que você fez por Júlia, pela nossa família, é inacreditável. Mas... Ele pausou, escolhendo as palavras. Mas eu quero que você seja apenas uma criança também. Quero que você jogue futebol, que reprove em algumas provas, que tenha amigos bobos, que brigue por causa de bobeira, que viva sem carregar o peso do mundo nos ombros. Eu sei, pai, Gabriel disse suavemente, e eu vou tentar. Mas agora temos uma oportunidade de limpar seu nome completamente, de mostrar ao mundo quem você realmente é, e eu não vou desperdiçar isso. O que você está planejando? Gabriel sorriu. Não o sorriso de uma criança, mas o sorriso de alguém que tinha visto o xadrez 3 jogadas à frente. Amanhã, Ricardo vai anunciar uma parceria. Tech Vision Corp está criando um instituto educacional para jovens talentos em tecnologia. E adivinhe quem vai ser o diretor técnico e mentor principal? Roberto piscou. Eu? Mas minhas mãos? Não precisa de mãos para ensinar, pai. Precisa de mente, precisa de experiência, precisa de paixão. E você tem tudo isso em abundância. Gabriel segurou os ombros do pai. Você vai formar a próxima geração de engenheiros. E dessa vez, vai ensinar não só técnica, mas também ética. Como reconhecer traição, como proteger o próprio trabalho, como se levantar quando tudo desmorona. Roberto ficou sem palavras. Helena apareceu na porta, ouvindo tudo. É verdade? Ela perguntou. Ricardo realmente ofereceu isso? Ofereceu 1 hora atrás. Gabriel confirmou. Salário digno, benefícios completos e reconhecimento oficial do trabalho do papai. Helena começou a chorar. Roberto chorou. Gabriel chorou. E pela primeira vez em anos, eram lágrimas de esperança, não de desespero. 1 semana depois, o Instituto Andrade de Tecnologia e Segurança foi oficialmente anunciado. A cerimônia aconteceu no auditório da Tech Vision Corp. Estavam presentes o prefeito de São Paulo, reitores de universidades, empresários do setor tech e, em grande destaque, Júlia Santos, agora recuperada e sorridente, usando uma camiseta que dizia "Salva pela ciência".
Roberto deu o primeiro discurso. Suas mãos tremiam segurando o microfone, mas sua voz era firme. Durante anos, pensei que tinha perdido tudo. Minha carreira, minha reputação, minha capacidade de contribuir para o mundo. Mas meu filho me ensinou algo fundamental. Você nunca perde o que está disposto a compartilhar. Ele olhou para Gabriel na primeira fileira. Gabriel pegou minhas ferramentas quebradas e construiu milagres. E agora, juntos, vamos ensinar outros jovens que não importa de onde você vem, não importa quantas vezes você cai. O que importa é se você está disposto a se levantar e construir algo maior que si mesmo. A plateia explodiu em aplausos. Júlia subiu ao palco entregando flores para Roberto e abraçando Gabriel. Você é meu herói, ela sussurrou. Quando crescer, quero ser igual a você. Não, Gabriel sussurrou de volta. Seja melhor que eu, sempre seja melhor. Enquanto as câmeras clicavam, enquanto as pessoas celebravam, Gabriel olhou para seu pai no palco e entendeu algo profundo. Redenção não é sobre apagar o passado. É sobre usar as cicatrizes para construir um futuro mais forte. 6 meses depois, o Instituto Andrade ocupava um prédio reformado no Brás, estrategicamente localizado entre a periferia e o centro. A fachada, antes cinza e decadente, agora brilhava com tons de azul e branco, com um mural gigante mostrando engrenagens, circuitos e, no centro, a silhueta de uma criança segurando ferramentas. Dentro, 23 jovens de 10 a 16 anos, todos vindos de comunidades de baixa renda, trabalhavam em estações repletas de fechaduras, sistemas eletrônicos, ferramentas profissionais e computadores. Roberto circulava entre eles em sua cadeira de rodas elétrica, uma adaptação necessária depois que suas pernas pioraram, explicando conceitos complexos com a paciência de quem redescobriu o propósito. Não força, Mariana, ele dizia para uma menina de 11 anos lutando com um cadeado. Sente a resistência. Cada pino conta uma história. Escuta o que ele está dizendo. Mariana fechou os olhos, imitando o que havia visto Gabriel fazer dezenas de vezes. 5 segundos depois, o cadeado se abriu. Ela gritou de alegria. Os outros alunos aplaudiram. Muito bem, Roberto sorriu. Agora me explica. Por que funcionou dessa vez e não nas 3 anteriores? Porque eu parei de lutar contra a fechadura, Mariana respondeu, os olhos brilhando de compreensão. Comecei a trabalhar com ela. Exatamente. Lembra sempre, tecnologia não é sua inimiga, é sua parceira. Você só precisa aprender a língua dela. Na sala ao lado, Gabriel dava aula para um grupo mais avançado. Aos 13 anos, ele havia se tornado uma pequena lenda. Não apenas por ter salvado Júlia, mas pelos outros 17 casos que resolveu desde então, sempre doando parte dos lucros para causas sociais. Alguém pode me dizer qual é o maior erro que hackers iniciantes cometem? Ele perguntou, andando entre as bancadas. Tentar forçar o sistema, respondeu Carlos, 14 anos, ex-morador de rua que Roberto encontrou tentando roubar fios de cobre. Em vez de entender como ele pensa. Perfeito, Carlos. E por que isso é importante não só em tecnologia, mas na vida? Uma menina chamada Beatriz levantou a mão. Porque a vida é igual a uma fechadura. Se você só usa força bruta, quebra tudo. Mas se você é paciente, se entende os padrões, acha o caminho, Gabriel sorriu. Meu pai diria que vocês são alunos melhores que eu era. Seu pai diria certo. Marcela entrou na sala. Ela agora era diretora administrativa do Instituto, tendo pedido demissão da Tech Vision Corp para abraçar o projeto. Gabriel, tem visita. No hall de entrada, 3 pessoas esperavam. Júlia Santos, agora com 8 anos e usando um aparelho nos dentes, segurando a mão do pai. E ao lado deles, uma mulher de uns 40 anos com roupas formais e uma pasta de documentos. Júlia, Gabriel se abaixou para abraçá-la. Você veio? Meu pai disse que você me chamou. Ela respondeu sorrindo. E olha, ela mostrou um caderno cheio de desenhos de máquinas. Estou projetando robôs. Quando eu tiver sua idade, vou entrar no instituto. Pode ter certeza. Gabriel bagunçou o cabelo dela. Sua vaga já está garantida. O Sr. Santos limpou a garganta, emocionado. Gabriel, esta é a doutora Fernanda Lima, advogada de direitos infantis.
Ela tem uma proposta. A doutora Fernanda abriu a pasta. Gabriel, seu caso chamou atenção nacional e inspirou algo importante. Estamos criando uma lei, a Lei Gabriel Andrade, que vai permitir que jovens com talentos excepcionais possam trabalhar legalmente em áreas especializadas, desde que sob supervisão apropriada e sem prejuízo educacional. Gabriel ficou boquiaberto. Uma lei com o meu nome? Você abriu um precedente, Fernanda explicou. Mostrou que talento não tem idade, mas também expôs as vulnerabilidades do sistema. Agora, queremos criar um framework legal que proteja jovens como você, permitindo que contribuam para a sociedade sem serem explorados. E não é só isso, o Sr. Santos acrescentou. Começamos uma campanha de arrecadação. Futures Builders, construtores de futuros. Já levantamos R$500 mil para expandir o Instituto. Queremos abrir filiais em 10 cidades brasileiras. Gabriel precisou se sentar. Isso é... Eu não sei o que dizer. Diga que vai continuar. Júlia falou com a sabedoria surpreendente das crianças que enfrentaram a morte. Continua fazendo o que você faz. Porque você muda vidas, Gabriel. Mudou a minha. Helena apareceu então, vindo de uma reunião no hospital. Ela ainda trabalhava como oncologista, mas agora em tempo parcial, dedicando o restante das horas para ser coordenadora médica do Instituto, garantindo que os alunos tivessem acompanhamento de saúde adequado. Tem mais novidade, ela disse sorrindo. Daniel Carvalho teve a pena aumentada, 15 anos adicionais por contratar o ataque ao Roberto, e a sentença veio com uma cláusula especial. Ele tem que pagar indenização equivalente a R$3 milhões para nossa família. Roberto, que havia se juntado ao grupo, riu amargamente. Dinheiro não devolve meus 3 anos perdidos. Não cura minhas mãos. Não apaga as lágrimas. Não, Helena concordou. Mas paga pela educação universitária do Gabriel. E financia o Instituto por anos. E permite que você se aposente com dignidade quando chegar a hora. Roberto olhou ao redor. Para o instituto que levava seu nome, para os jovens aprendendo nas salas, para o filho que transformara tragédia em legado. Talvez, ele disse lentamente, talvez justiça não seja sobre vingança, seja sobre transformar dor em algo construtivo. Exatamente o que eu ensino aos alunos, Gabriel disse. Você me ensinou isso, pai, sem nem perceber. Naquela noite, o Instituto organizou uma celebração. Alunos, famílias, parceiros, jornalistas, todos apertados no espaço que parecia pequeno para tanto amor. Ricardo fez um discurso emocionado sobre como um menino de 12 anos havia mudado sua perspectiva sobre liderança e propósito. O sargento que conheceu Gabriel naquele dia fatídico revelou que seu próprio filho agora estudava no instituto. E quando pediram para Gabriel falar, ele subiu ao pequeno palco improvisado, olhou para todas aquelas pessoas e começou. Meu pai me ensinou que fechaduras são metáforas. Cada uma tem segredos. Cada uma pode ser aberta se você tiver paciência, conhecimento e respeito pelo que está guardado. Mas a verdade é, a vida também é uma fechadura gigante. Ele pausou, escolhendo as palavras. Às vezes, a vida te tranca por fora, te isola, te faz sentir sem saída. E você pode gastar toda a sua energia batendo na porta, gritando por socorro. Ou pode parar, respirar e começar a trabalhar no problema, escutar os padrões, entender os mecanismos e então, quando você finalmente abre aquela porta impossível, você descobre algo incrível. O que você descobre? Perguntou Júlia da plateia. Gabriel sorriu. Que do outro lado não está a liberdade. Está outra porta. E outra, e outra. A vida é infinitas fechaduras. Mas a diferença é, agora você sabe que pode abrir qualquer uma, porque você tem as ferramentas, tem o conhecimento, e o mais importante, tem gente ao seu lado torcendo por você. A plateia explodiu em aplausos. Roberto, com os olhos marejados, levantou uma das mãos trêmulas e fez o sinal de positivo. O mesmo sinal que fez 3 anos antes quando foi levado pela polícia. Mas dessa vez,
Não era resignação. Era vitória. Porque às vezes, as melhores histórias não são sobre nunca cair. São sobre levantar tantas vezes quantas forem necessárias. E quando você finalmente fica de pé, usar sua experiência para ajudar outros a se levantarem também. 3 anos depois. Gabriel tinha 16 anos. O Instituto Andrade agora operava em 12 cidades brasileiras, com mais de 300 alunos ativos. Mas a sede original, no Brás, permanecia o coração pulsante do projeto. Era uma terça-feira comum quando Gabriel recebeu um e-mail que mudaria tudo novamente. MIT, Massachusetts Institute of Technology, oferecendo bolsa integral para graduação em Engenharia de Sistemas Cibernéticos, começando no próximo ano. Ele leu o e-mail 3 vezes. Depois fechou o laptop e foi procurar o pai. Roberto estava na oficina do instituto, supervisionando 3 alunos trabalhando num projeto de sistema de segurança residencial de baixo custo para comunidades carentes. Suas mãos estavam melhores. Não perfeitas. Nunca seriam perfeitas, mas funcionais. Ele conseguia segurar ferramentas leves, fazer movimentos delicados e, mais importante, conseguia transmitir décadas de conhecimento com a paciência de quem entendeu que ensinar é tão nobre quanto criar. Pai, Gabriel o chamou. Precisamos conversar. Eles foram para o pequeno jardim nos fundos do prédio, um espaço verde que os alunos mantinham com bancos de madeira feitos na marcenaria do próprio instituto. Gabriel mostrou o e-mail. Roberto leu em silêncio. Quando terminou, seus olhos brilhavam. MIT, ele sussurrou. Gabi, isso é o sonho de qualquer engenheiro. Eu sei, Gabriel respondeu, mas eu fiquei pensando. Se eu for, fico 4 anos longe. Quem vai ajudar no instituto? Quem vai dar aula para os alunos avançados? Quem vai? Você vai? Roberto o interrompeu firmemente. Você vai para o MIT. Vai absorver tudo que puder. Vai se tornar ainda melhor. E então vai voltar e elevar este instituto a níveis que eu nem consigo imaginar. Mas e você? E a mãe? E os alunos? Roberto segurou o rosto do filho com as mãos trêmulas. Filho, você me deu de volta meu propósito. Me deu a chance de provar que meu valor não está nas minhas mãos, mas na minha mente. Agora é hora de você voar mais alto do que eu jamais voei. Eu não quero deixar vocês. Não vai deixar. Vai nos levar no coração. E vai fazer exatamente o que estou fazendo aqui. Multiplicar conhecimento. Porque é isso que pessoas extraordinárias fazem, Gabi. Não guardam seus dons. Compartilham, ensinam, elevam outros. Gabriel abraçou o pai. Você tem certeza? Absoluta. E sua mãe também. Já conversamos sobre essa possibilidade quando o instituto começou. Sabíamos que um dia você iria além das nossas fronteiras. 6 meses depois, Gabriel estava no aeroporto de Guarulhos, cercado por dezenas de alunos do instituto, professores, famílias. Júlia, agora com 11 anos e já desenvolvendo seus próprios projetos de engenharia, segurava um banner que dizia: Nosso gênio vai conquistar o mundo. Carlos, aquele menino que tentava roubar fios de cobre e agora era monitor do instituto, entregou uma caixa para Gabriel. Todos os alunos contribuíram, ele explicou. É para você não esquecer de onde veio. Dentro da caixa, uma fechadura antiga, toda enferrujada. A primeira que Gabriel abriu com o pai, aos 9 anos. Junto com ela, fotos de cada aluno, cartinhas escritas à mão e um pequeno notebook com vídeos de depoimentos. Gabriel não conseguiu segurar as lágrimas. Vocês são minha família, ele disse. Todos vocês. Helena abraçou o filho pela 1000ª vez. Você vai ser incrível, ela sussurrou. Já é incrível. Mas vai descobrir que o mundo é muito maior do que São Paulo e que seu talento pode impactar milhões. Roberto estava em pé, com a ajuda de uma bengala, mas em pé. Gabriel Andrade Mendes, ele disse solenemente. Você carrega agora não só nosso nome, mas nossa história. Use isso com sabedoria. Use isso com bondade. E nunca, nunca se esqueça. Não importa quão sofisticada seja a fechadura, sempre há uma forma de abri-la. Basta ter paciência, respeito
e vontade de entender. Vou lembrar, pai. Sempre. O último abraço durou longos minutos. Depois, Gabriel pegou sua mochila. A mesma mochila surrada de 3 anos atrás, agora remendada e cheia de pates de lugares que visitou, e atravessou o portão de embarque. 4 anos depois. Gabriel, agora com 20 anos, estava prestes a se formar como o aluno mais jovem e mais condecorado da história do MIT. Mas antes da cerimônia, ele fez algo importante. Voltou para São Paulo, para o Brás, para o Instituto. Quando chegou, encontrou um prédio que havia crescido. Um andar adicional, uma oficina expandida, uma biblioteca técnica e mais de 100 alunos trabalhando simultaneamente. E lá, no centro de tudo, Roberto ensinando uma nova turma de iniciantes. E lembrem-se, Roberto dizia, fechaduras são apenas o começo. O que vocês estão aprendendo aqui são princípios universais. Paciência, análise, resolução criativa de problemas. Essas habilidades vão servir em qualquer área da vida. Ele pausou ao ver Gabriel na porta. Pai e filho se olharam. E no silêncio, uma comunicação completa aconteceu. Turma, Roberto disse, quero apresentar alguém. Gabriel Andrade Mendes, nosso primeiro aluno, fundador deste instituto junto comigo. E agora, engenheiro formado pelo MIT. Os alunos se viraram, reconhecendo imediatamente. Alguns haviam ingressado no instituto porque conheciam a história de Gabriel. Outros apenas ouviram as lendas. Oi, pessoal, Gabriel disse simplesmente. Vim ver se vocês estão prontos para o próximo nível. A sala explodiu em animação. E nas próximas 6 horas, Gabriel trabalhou com cada aluno, compartilhando técnicas que aprendeu em Boston, mostrando como tecnologia de ponta podia ser adaptada para recursos limitados, inspirando uma nova geração. À noite, já com o instituto vazio, Gabriel e Roberto ficaram no jardim. As estrelas brilhavam mais hoje, ou talvez fosse apenas a sensação de ciclo completo. Você sabe o que é engraçado? Roberto começou. Quando tudo desmoronou, quando fui preso, espancado, quando perdi tudo, eu achei que minha história tinha acabado. Achei que seria lembrado como o gênio que caiu, o traidor, o fracasso. Ele olhou para o prédio. Mas esse instituto, esses alunos, vocês escreveram um final diferente. Transformaram minha tragédia em algo que está mudando centenas de vidas. Não foi final diferente, pai. Gabriel corrigiu. Foi um começo novo, porque boas histórias não são sobre nunca quebrar. São sobre como você se reconstrói e o que você constrói depois. Roberto assentiu. Você se tornou sábio. Tive um ótimo professor. Eles ficaram em silêncio por um momento. Depois Roberto perguntou. E agora, MIT terminou. O que vem depois? Gabriel sorriu. Vem o próximo desafio. Estou montando uma startup. Tecnologia de segurança acessível para comunidades de baixa renda. Sistemas que as pessoas podem consertar sozinhas, em vez de depender de empresas caras. E a matriz vai ser aqui, no Brás, gerando empregos, formando técnicos, fechando o ciclo. Roberto começou a rir. Não uma risada pequena, mas uma gargalhada genuína, liberada, cheia de alegria. Claro que vai fazer isso, claro. Porque você não aprendeu só a abrir fechaduras. Aprendeu a abrir possibilidades. 5 anos depois disso. Gabriel tinha 25 anos. A startup havia se tornado uma empresa de médio porte. O Instituto Andrade operava em 23 cidades. E mais importante, dos 300 alunos que passaram pelo programa, 87 já estavam em universidades federais, 15 haviam criado suas próprias empresas. E todos, absolutamente todos, carregavam adiante os princípios que Roberto e Gabriel ensinaram. Júlia, agora com 17 anos, era a estrela mais brilhante. Criou um sistema de monitoramento cardíaco de baixo custo que estava salvando vidas em hospitais públicos e estava prestes a ingressar no ITA, a mesma universidade onde Roberto estudou décadas atrás. Roberto, aos 52 anos, finalmente publicou sua autobiografia, Fechaduras Quebradas, Como Perder Tudo e Encontrar Propósito. O livro se tornou best-seller,
Não pelas reviravoltas dramáticas, mas pela mensagem central. Todos nós somos, em algum momento, fechaduras quebradas, travadas, incapazes de abrir para novas possibilidades. Mas dentro de cada um, existe um mecanismo que, se compreendido com paciência e amor, pode ser destravado. Não importa quanto tempo leve. Não importa quantas tentativas sejam necessárias. O que importa é nunca desistir de si mesmo. E Gabriel? Gabriel continuava fazendo o que sempre fez, abrindo o impossível. Não apenas fechaduras físicas, mas fechaduras sociais, econômicas, educacionais. Cada sistema que travava oportunidades, cada barreira que impedia potencial, ele trabalhava para desmontar. Porque no final, ele entendeu a lição mais profunda que seu pai ensinou sem palavras. A vida não é sobre nunca quebrar. É sobre transformar suas peças quebradas em ferramentas para consertar o mundo. E toda vez que Gabriel via um jovem abrindo sua primeira fechadura, toda vez que via olhos brilharem com compreensão, toda vez que alguém descobria que era capaz do impossível, ele sussurrava mentalmente: "Obrigado, pai, por me ensinar que fechaduras não existem para nos prender. Existem para nos ensinar que sempre, sempre há uma forma de abrir." E em algum lugar, numa oficina no Brás, Roberto sorria. Porque o melhor legado não é o que você cria, é o que você inspira outros a criar.